Nós magnificamos o Teu nome, ministramos a Ti, Senhor, do profundo do nosso coração, louvores, oh, aleluia, rendição, dedicação. E eu sei que Você, como um bom Pai, como um Deus maravilhoso, como um Deus generoso, Você recebe a nossa entrega, a nossa adoração como um aroma suave, oh, aleluia, como um perfume de uma fragrância inigualável. Pai, Você é poderoso para fazer abundantemente mais, Senhor. Eu creio, Pai, juntamente com meus irmãos, que Você se revelará forte e poderoso à luz da Sua palavra. Oh, Pai, cremos nas manifestações possíveis do Teu Espírito, Pai, nesse lugar, sobre vida, sobre famílias. Oh, quão bom é Te cultuar, quão bom é Te louvar, render a Você nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Obrigada, porque temos, Pai, o desejo, sabemos que Você criará uma atmosfera tão poderosa, tão graciosa, onde podemos experimentar da boa, da agradável e da perfeita vontade que Você proporcionou ali, Pai, naquela cruz, entregando o Seu Filho por amor de nós. Pai, obrigada, Te louvamos, no nome de Jesus. Digam amém, glória a Deus. Pode sentar, dá uma salva de palmas ao louvor aí. Amém, muito obrigado. Fluindo de forma graciosa, né? Quão maravilhoso é, né? Trago aqui um abraço, né, fraterno, caloroso, do nosso apóstolo do ministério. Ele tem um carinho especial, né, pelo pastor Leandro, sua família e toda a sua liderança. E possivelmente, como um dos cabeças são tocados, né, isso repercute e banha, né, todos aqueles que ali, né, coletivamente cultuam. Então, há um abraço e também de toda a diretoria. Mas eu vou dar algo específico de alguém, né? Raquel, que é a esposa do meu filho primogênito, mandou um abraço a todos vocês, né? Ela está ali em Campina Grande, ela disse, vai lá, aproveite e esteja com o meu povo ali, amém? Então, mesmo que Deus leve a gente para momentos tão, né, longínquos, tão distantes, a gente sempre, né, já está ligado às raízes, né? A Bíblia já nos orienta a não nos esquecer dos pequenos começos da nossa vida, né? Onde ali fomos alcançados, onde a fonte que jorrou nos tocou, e eu sei, né, que isso é a predisposição do coração de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Posso subir, amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, pastor, agradecendo, né, pelo carinho, né, de toda a sua equipe que recebeu nossos pastores aqui da região. Tinha quase 76, 78 líderes, né, e dentre eles estavam pastores auxiliares, pastores titulares, e vocês tão carinhosamente receberam aqui, né, e aí em nome deles eu estou dando um abraço e também lhe dizer do quanto para nós foi, né, foi honroso estar aqui na sua igreja e observar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem promovido, né? Uma igreja que ela marca uma comunidade, ela é uma igreja que ela tá, né, cria uma perspectiva, ela cria um ambiente onde o processo de crescimento e expansão, né, se acelera, né? Quando a comunidade é atingida à luz da palavra, através de diversos trabalhos, né, colunas que pode a igreja neles fluir, pessoas serão tocadas lá fora, né? Mas aqui nós estamos hoje no reator gerador de tudo que é possível, né, fazer para que essas outras coisas, né, que elas se estendem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, elas aconteçam, né? Aqui está o lugar onde Deus se revela, onde Deus pode mudar o curso da tua vida nesta noite, onde pode fazer com que a segunda-feira melhor da sua vida que você nunca viveu, ela estar lá, ali já às portas, porque você vai sair daqui, ser banhado pela graça dele, sabendo, né, que verdadeiramente aquele que começou a boa obra é aquele que vai aperfeiçoar, né? Está diante de você alguém que já beira aí os 67, 6.7, né, turbinado, né? E durante a trajetória de mais, já vai para 34 anos, né, que servimos ao Senhor. Nunca experimentamos falta alguma, sempre Deus supriu, né? Aí você fala, pastor, o senhor nunca teve um momento de turbulência? Não, você não gostaria que você passasse por um momento de turbulência que eu passei, né? Às vezes eu entrei em nuvens tão negras, tão turbulentas, que era raio passando para lá e para cá, e eu tinha que aprender a dançar, fazer né, para me desviar, mas a mão do Senhor estava ali o tempo todo, amém? E se pode ser assim nessa trajetória de mais de 3 décadas comigo,
Deus não faz acepção de pessoas, com você não será diferente. Amém? Então, você está pronto nessa noite? Para esse tempo de avanço, esse tempo de crescimento, esse momento, né, que Deus tem, né, de antemão preparado. Eu sei que, né, o melhor lugar para mim, para você, para todos nós, é a gente descobrir onde a gente é efetivo e proativo para o Senhor. É estar diante a presença dEle, é discernir, né, o caminho ou a vereda pela qual Deus quer te alcançar. Deus quer te lapidar. Deus quer te habilitar. Deus deseja te qualificar. Amém? Porque Deus, né, é um Deus que sempre está pronto a levar a gente para um degrau maior. Deus nunca vai te fazer recuar. Deus vai abrir os seus olhos, né? Se tem alguém que deseja que você recue, é você mesmo. Nem o diabo pode fazer isso. Se você decidir, à luz da palavra, passo a passo, seguir as pegadas de Jesus, nunca haverá recuo na sua vida. Você vai avançar. Você vai, né, progredir, você vai em direção ao alvo. Né? E, pastor, como é que a gente se descobre? Lendo a palavra, meditando na palavra. E como é que eu posso entender as minhas habilitações, as minhas qualidades para ser lapidado? Servindo na igreja. Não tem outro lugar. Né? Todo mundo que é nova criatura já torna-se um discípulo. Todo mundo que um dia confessou Jesus, como está escrito em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você confessou isso, quando você entendeu esse propósito, né, você se torna alguém, né, tal qual ele, né, em ascendência, em, né, crescimento. E você vai começar o quê? A manifestar ou externar agora o seu homem exterior, o seu homem interior, melhor dizendo, vivificado pela palavra. Você começa, né, a manifestar as suas habilidades, tanto espirituais, como as suas habilidades humanas, pessoais, que Deus lhe deu. E você dá isso para Ele. E quando você dá, meu querido, essa é a maior de todas as ofertas que podemos dar ao Senhor, a nossa própria vida. Amém? E quando rendemos a Ele esse propósito, Deus vai nos acrescentar dia após dia, momento após momento. Você está pronto para isso? Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu estive aqui há 7 ou 6 anos atrás. Eu já disse hoje pela manhã aqui, quando o pastor me deu uma oportunidade, né, de, né, partilhar algo do coração ao povo ao qual ele apacenta, ao qual ele conduz. E eu, né, falei sobre isso, né, sobre as transformações que eu pude observar 7 anos depois. Né? Um tempo que eu fiquei, né, eu não estava afastado do Senhor, eu estava lá no campo trabalhando, e quando eu cheguei aqui eu vi mudanças em tudo. Eu vi um louvor diferente, né? Eu vi uma igreja, um ambiente, mesmo sendo o mesmo ambiente físico, geográfico, mas agora diferente, né? Pessoas, equipes capacitadas, pessoas conectadas com o coração do pastoreio local, né? E aí tem todos os elementos, né, que Deus requer, né, de um grupamento de pessoas, de uma coletividade, para alcançar uma cidade, para alcançar uma nação, para alcançar um bairro, né, para alcançar famílias, e você é esse instrumento de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Oh, aleluia! O Senhor é bom. Eu queria ministrar nessa noite exatamente uma palavra, né, de despertamento, de avivamento para você. Né? E eu sei que você já tem feito algo para o Senhor. Mas será que você tem feito exatamente o que Deus requer que você faça, o que Deus tem requerido de você? Então, e Deus está dizendo, eu quero levar a um degrau maior. Eu quero uma resposta mais efetiva, mais proativa, mais frutífera da sua vida. Porque você não pode ficar parado, estagnado nisso que você está aí. Deus quer levar você a um nível de crescimento maior. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Diga, o Senhor é bom. Aleluia. Então, eu quero falar também sobre um serviço efetivo, um serviço de qualidade que você tem que dar para o Senhor. Né? Se doar, se dar para um propósito. Amém? Oh, aleluia. Então, quero te encorajar a isso. Você que ainda não se localizou
na igreja, você só tem vindo aqui ouvir os cultos, se fortalecer, se alimentar, né? Deus quer que as outras habilidades que ainda não foram expostas a esse pastoreio, a esta igreja, sejam, né, percebidas, sejam vistas. E a única forma disso acontecer é você mesmo externar isso, é você colocar isso para fora. Amém? E quando você coloca isso para fora, o cara, uau, que maravilha, olha, não sabia que ele sabia fazer isso, eu não sabia que ele era tão ativo, eu não sabia que ele tinha tantas habilidades assim, estava lá no culto do seu coração. E Deus está exatamente nessa noite querendo te encorajar, né, trazendo uma palavra de encorajamento para você deixar essas coisas se externar. Oh, aleluia, porque muitas vezes começamos por aí. Foi por aí que eu comecei, né? Os meus primeiros 2 trabalhos na igreja, né, com 7 ou 8 dias de convertido, foi me colocar disponível ao pastor, né? Eu via as pessoas recebendo lá fora, pessoas carregando cadeiras de um depósito para a igreja e dizia, olha, eu quero fazer aquele serviço, né? Alguém me perguntou, mas rapaz, como é que tu vai fazer isso? Uma vez que tu és um professor de universidade, se passar alguém vendo, né? Eu disse, não, mas agora eu não sou mais aquele professor de universidade, eu sou agora uma outra, né? Uma outra raça, uma outra dimensão, um outro tipo de pessoa. E aí meus colegas vinham com 7, 8 cadeiras daquela de plástico na cabeça, né? Para botar as pessoas para sentar. Quando eu chegava na universidade, na segunda-feira, eles perguntavam, tu és muito avarento, hein? Tu tem um bom salário aqui, poderia pagar. Não, eu estou servindo ao Senhor. Não existe pagamento para aquilo ali, não. Ali eu estou lapidando o meu ser, o meu homem. Deus está trabalhando, né, a minha projeção para um futuro maravilhoso que Ele tem para a minha vida. E eu tenho essa consciência, eu tenho que começar. Ei, você vai começar hoje? Amém? Não, eu não ouvi. Deus está perguntando, você vai começar hoje? Olha, Deus está vendo, hein? Se você disse amém, quero começar, já existe toda uma plataforma pronta, existe uma igreja que ela está totalmente equipada para te localizar ou te direcionar a um propósito onde você pode se sentir útil. Amém? Oh, aleluia! Talentos e capacitações. Oh, aleluia! Nós chamamos isso, sabe o quê? De dons. Dons que Deus colocou. Dons que vêm quando 2 de Coríntios 5,17 acontece na nossa vida. Eles começam a querer, é como quando a gente bota um milho de pipoca, está lá no saco, e se você pegar o milho de pipoca e sem fazer a pipoca tentar comer o milho, os nutrientes são os mesmos. De quando ele está no estágio de pipoca, de quando ele está ainda como semente, ainda, né, não na queima no fogo com o azeite. Está entendendo isso? Mas se você tentar comer, você vai ficar banguelo, né? Vai perder os dentes tudinho, porque vai, né, rachar, torar, porque é muito rígido, muito duro. Não é assim? Mas quando coloca um pouco de azeite na panela, quando coloca um pouco de fogo por baixo e coloca aquele caroço de milho tão rígido, tão duro, tão endurecido, que é praticamente impossível mastigar, daqui a pouco, né, algo estará acontecendo, nós não percebemos isso a olho nu, mas lá dentro algo começa a pipocar, algo dentro começa, né, e aí é como se o azeite começasse a manifestar, né, o nutriente que está lá no meio daquela semente. Eu vou chamar, sabe o quê? De propósito. Eu vou chamar exatamente, né, de talento, capacitação ou habilidade em Deus, que está lá, mas está encapsulado, rígido, endurecido, mas mesmo assim são pessoas no contexto da igreja. Mas quando o azeite toca, quando o fogo do Espírito Santo chega, oh, aleluia, aquela coisa vai começando a chiar para um lado e para outro, e daqui a pouco a gente começa a ver ploc, 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 vai explodindo, vai estourando, oh, aleluia, aí ele fica bem maleável, não é ou não é? A pipoca em si, você não, às vezes bota na boca, né, parece, né, um bolinho de goma, ele até de mancha. Você não precisa manifestar muito esforço. É o que Deus quer fazer com você nessa noite. Amém? Deixar você bem maleável. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então o Senhor faz isso. Eu estava ali e no momento do louvor meditando, me veio uma palavra no coração. E a palavra me veio uma palavra Sião. Sião. É uma palavra tão citada na Bíblia, né?
A palavra Sião, ela está por mais de 2.500 vezes citada na Bíblia. E o pastor, e aí eu pensando assim, Senhor, o que é que você quer trabalhar comigo? Ele disse, você acaba de estar em Sião. Eu falei, o que é Sião? Eu estou em Sião, né? Eu sei que tem um texto que diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abala, mas permanece para... Você entende isso? Eu pensei, você está falando isso comigo? Ele disse, Sião, repetiu 2 vezes Sião, Sião repetiu a terceira, aí eu fui olhar, né, no dicionário do grego, a palavra Sião aí quer dizer lugar árido, lugar ressequido, lugar aonde efetivamente a vida não estava manifesta. E Deus disse, olha agora, né, nesse momento, né, a vida foi manifesta nesse lugar. Esse lugar era um lugar árido, era um lugar ressequido, mas porque a palavra chegou nesse lugar, tudo mudou, oh aleluia, oh glória a Deus, amém? Abra comigo a palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, está aqui, né, o Espírito Santo inspirando a Pedro, né, sobre o aspecto de que nós pessoas, nós, seres humanos, nós, filhos de Deus, somos casas espirituais de Deus. Somos templo do seu Espírito, edificadas em Cristo. Você entende que Cristo é o poder, é a unção. Pela unção e pelo poder de Deus, Ele se entregou naquela cruz e nós fomos agora conduzidos a uma nova história da nossa vida. Né? Somos casas espirituais. Olha para o seu irmão, você é uma casa espiritual. Amém? Glória a Deus. No versículo 1, ele diz assim, despojando-vos, capítulo 2, do livro de 1 Pedro, ele diz, despojando-vos, portanto, de todo, oh aleluia, de toda maldade e dolo. Você entende isso? Oh aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Oh aleluia. Em todo o tempo. Aleluia. Diz assim o texto, eu vou ler aqui nessa versão, eu estou aqui com 2 versões abertas na minha frente, né? A versão que eu estou lendo aqui é a mensagem, por isso, limpem a casa, ele está dizendo, se nós somos casa espiritual, né? Que fomos edificadas em Cristo, no poder de Deus, ou na unção, ele está dizendo, olha, eu já vou ter uma obrigação para você, limpem a casa. A casa tem que estar limpa. O que é se limpar? Se deixar o quê? A mente ser renovada, a palavra trabalhar o aspecto da sua vida e tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja e comentários maldosos. Vocês já provaram de Deus. Agora, como bebês de colo, bebam a pura bondade de Deus. E assim crescerão maduros e completos em Deus. Diga, madurez ou maduros e completos. Então, veja como Deus lhe vê. Mesmo quando você deu aquele primeiro passo, Deus já vê o que? Maturidade na sua vida. Deus já vê inteireza plena na sua vida. Porque Deus está vendo o seu amanhã. Ele sabe que você, à medida que você for se limpando, você for renovando a sua mente, coisas vão começar a acontecer. E aquilo que de bom que Deus colocou lá no ventre da sua mãe vai começar o que? A aflorar. Vai começar a se externar. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Nessa versão, que é a versão mais comum, diz assim, despojando-se, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente. Desejai, diga desejar. Oh, aleluia. Ardentemente, oh, aleluia. Oh, aleluia. Essa palavra desejar ardentemente, ela diz, olha, você agora está sendo direcionado a um novo alvo. Você está diante, você é como uma flecha. Existe um alvo lá, mas agora a palavra vai ser como aquele arco que vai para colocar você, e ali você como flecha vai ser direcionado, oh aleluia, a um alvo perfeito, oh aleluia. Também essa palavra quer dizer, o desejo ardente, quer dizer dedicar-se com inteireza plena, oh aleluia, de forma a buscar os desejos plenos do seu coração. Nada de pecado
em você buscar os desejos à luz da palavra. Deus quer fazer abundantemente na minha vida e na sua vida. Diga, deseje. Diz, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então Deus vê um crescimento. Então o tempo de crescimento para a sua vida chegou. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Diz assim, o versículo 3, se é que já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. E aí eu pergunto, Deus é bondoso para você? Deus é gracioso para você? Deus é generoso para você? Aí diz, chegando-vos a ele, a pedra que vive. Em outras palavras, se você é uma casa, e toda casa precisa do quê? De uma alicerce, de um radier, de uma plataforma. Ele já é a pedra, essa estrutura, né, de suporte para que você possa edificar a sua casa. Pedra que vive, que foi rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Sempre que eu vejo essa palavra eleita na Bíblia, eu me lembro das eleições, né? Toda a vida, não tem jeito. Já tenta apagar, mas não tem jeito. Calma, eu não vou dizer nada para você, né? Mas a palavra em si, eleita, né? São tantas pessoas buscando um cargo público, né, para se dar bem, né? E só tem uma quantidade mínima de vagas. Você não sabe a quantidade de deputados federais no Brasil passou de 7 mil para 500 e poucas vagas. Mas veja o que Deus fez. Você nem se candidatou, ele elegeu você. Aí eu me lembro nesse sentido, né? Pessoas fazem um esforço grande, né? Aí imagina que essa eleição é uma eleição que vai te levar a um nível de resposta poderosa aqui na terra e uma eternidade ainda para você usufruir, né, para todo sempre. Enquanto que eles lá só vão estar por 4 anos. Todo ano eles têm que sair, né, pelos bairros, pelos lugares, e você já foi eleito, e Deus já te promoveu, e Deus quer te elevar, né, a um nível, né, de usufruir tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz para mim e para você. Amém? Chegando-vos a Ele, a Bíblia diz, versículos 15, e também vós mesmo, como pedras que vivem. Eita, Ele está dizendo, olha, eu sou a pedra, vamos pensar assim, a pedra angular, a pedra maior, e cada um de vocês é um fragmento desta pedra que vive. E nós coletivamente somos o quê? O corpo de Cristo, a pedra maior. Você entende isso? Eu posso ouvir um glória a Deus? Sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdotes. Eita, aqui vem. Aqui a coisa pega. Então você, mesmo que você, né, ainda, né, é um recém-nascido, mas você já precisa exercer um sacerdócio. Para aquela dispensação do Velho Testamento, tinham que ser todos da linhagem de Arão, né? Para essa dispensação do Novo Testamento, à medida que confessamos Jesus, não precisamos estar dentro daquela linhagem específica. Todos nós temos o que é essa condição de sacerdote. Diga, eu sou sacerdote. A Bíblia diz, macho e fêmea, homem e mulher, todos têm um sacerdócio. E aqui está o grande segredo, né, da expansão e do crescimento de uma igreja. Porque todos pensam nesse lugar que eu estou, no púlpito. E o púlpito, ele está, né, específico, exclusivo da parte de Deus, para uma chamada específica. Deus, né, e o homem em Deus, Deus e a mulher e Deus. E ali essa chamada, ela que nós chamamos os dons quíntuplos. São os dons que eles têm o propósito de edificar a igreja, de aperfeiçoar os santos. Quem é santo aqui, dê glória a Deus. De levar nós de uma infância ainda para um nível de maturidade à luz da palavra. Mas já a questão do sacerdócio que nós temos que exercer, é por isso que nós temos habilidade para sermos mais produtivos e mais proativos do que pensamos. Amém? Existe uma habilidade em você, através desse sacerdócio. Essa palavra sacerdócio, nos originais, essa palavra sacerdote ou sacerdócio, né, ela, né, dá isso no versículo 5, mas mesmo pedras vivas,
né, somos ser de sacerdócio. Essa palavra sacerdote, oh, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, 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 sacerdote, é exatamente essa palavra, hierateuma, e quer dizer um ofício, a capacidade que você tem para oficiar uma atividade específica, ou uma atividade, eu disse específica, mas uma atividade específica no seu sentido pessoal, mas uma atividade, né, ampla, muito mais abrangente no sentido de um serviço que você prestará à igreja local. Amém? Glória a Deus. Então, um sacerdote, né, exatamente ser alguém capacitado para desempenhar um serviço. Alguém que se ocupa de atividades ou de atribuições dentro do contexto da casa do Senhor, que nós chamamos o que? Um lugar sagrado, ou um lugar santo. Então, todos nós temos essa habilidade, ela precisa sair, ela precisa aflorar de mim e de você. Amém? Abra comigo agora no versículo 9, né, de 1 de Pedro, capítulo 2, diz: por isso que vós sois, porém, sois raça eleita, aparece a palavra eleita mais uma vez, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso que muitas vezes alguém aqui no púlpito diz: se alguém te tocar, vai ter que haver com Deus ou com o seu papai. É como acontece na escola. Quando o Diogo era pequenininho, eu tenho 3 filhos, o Tiago, o Rafael e o Diogo. Diogo era mais hiperativo e de vez em quando a mão de Diogo batia no rosto de alguém, ou alguém, né, com raiva dele, porque ele era muito ativo, batia nele, e aí eu ia tomar as dores. E eu ensinei, meu filho, quando você, né, alguém bater em você, diga: olha, papai vai vir aqui na próxima semana, né, o papai lá, né, com o pai daquela criança agressiva. E aí eu dizia: diga que você é irmão de Tiago, que Tiago estava na escola e Tiago era o primogênito, já era grande, né? E aí as pessoas vão lhe respeitar. Agora imagina se o diabo é pai para você. Você é filho daquele que criou céus, terra e mar e tudo que neles há, que criou todas as coisas. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, irmão, os dons são dados da parte de Deus a um fim proveitoso. O que é que você está fazendo com os dons que Deus manifestou para você? A Bíblia diz que eles devem ser, né, doados ao propósito da igreja, ao propósito do reino, para um fim proveitoso. E quando isso acontece, Deus olha para mim e para você e diz: servo fiel, servos fiéis. Quem é servo fiel aqui, dê glória a Deus. Oh, aleluia. E um servo fiel, irmãos, é aquele que conhece o seu lugar de proatividade ou o seu lugar de resposta. Um servo fiel é aquele que confia no Senhor. Confia no Senhor e não te estriba no teu próprio entendimento. Você entende isso? Quando a nossa confiança está nele, as coisas acontecem. Bam, 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 bam. As coisas vão começar a acontecer. Amém? Oh, aleluia. As coisas acontecem, irmão. Oh, aleluia. Um servo fiel é alguém que manifesta lealdade a um propósito. É alguém que se doa para que tudo vá bem diante de um plano e diante de um projeto. Você já pensou se toda a igreja está enganjada, está simplesmente direcionada a um projeto que nasce desse púlpito, de uma orientação pastoral e todo mundo pega junto? Irmão, não há quem possa deter, não há quem possa sustentar. Não tem, irmão, não tem poder ainda, né, revelado, né, nessa dispensação que vivemos, que vai poder obstacular, que vai poder quebrar, né, a fluência daquele propósito. Porque, irmãos, a Bíblia diz que quando há uma unidade plena no meio do povo de Deus, ele derrama a sua bênção sem medida, ele faz simplesmente vir céus, terra e mar, e tudo que neles há em nosso favor. Deus manifestará o seu poder, e não vai ter poder contrário nenhuma que possa vencer o poder de Deus.
cantamos aqui, que ele nunca perdeu uma batalha. Nós cantamos aqui, irmão, não é para te alegrar, isso é verdade, a Bíblia diz, nunca numa peleja, Deus precisou recuar, ou Deus foi vencido, ele venceu todas. Mas pastor, Deus é Deus, mas Deus é seu pai. Entenda isso, ele é o seu pai, você é filho dele, oh aleluia, você é uma extensão dele, você tem uma genética, um DNA dele. Se Deus sempre, diante dos obstáculos da vida, venceu todas as coisas, todas as batalhas, ele está dizendo, olha, imagina que a palavra diz que Deus, simplesmente não te vê como vencedor, te vê como mais do que vencedor. Aí você se vê derrotado, não se veja, você se vê destruído, não se veja assim. Se veja como Deus te vê. Amém? E Deus te vê virtuoso, robusto, cheio da graça, cheio de pujança, de poder. Ou, na realidade, quando Deus olha para mim e para você, diz, olha, aqueles ali são como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Oh, aleluia, está lá com as suas raízes sugando os nutrientes da terra, outras raízes buscando a água, na margem do rio. E a Bíblia diz que num tempo devido, numa estação devida, vai frutificar, vai simplesmente avançar e crescer. Oh, aleluia, glória a Deus. Então eu te alerto a você fazer o maior que você pode. Diga para você, faça o melhor que você pode. Amém? Diga para ele, independente da posição que você ocupa, dê o seu melhor. Independente da posição que você ocupa, não espere a posição chegar para que você possa operar, faça hoje, determine-se hoje, porque você vai mudar o curso da sua vida, Deus vai fazer acontecer. Deus conhece aonde estamos com carência, Deus conhece a nossa fragilidade, amém? Deus está esperando só um posicionamento. Achegai-vos aleluia. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu vos chegarei a vós outros. Ele está dizendo, tenha a iniciativa, não olha para as circunstâncias, recobra o ânimo, se alegra, oh, aleluia. E quando você vai em direção, uma nuvem vai te cobrir, uma graça vai te alcançar, oh, aleluia, uma unção vai te regar todinho, e daqui a pouco você vai estar lá pulando, oh, aleluia, você vai, mas eu não podia fazer isso, e você não podia nem mover o joelho assim, e você já começa a desenferrujar. Você já começa, as suas engrenagens começam a ser lubrificadas pelo óleo fresco do Espírito Santo. Daqui a pouco você está todo um molejo total. Ei, aleluia, vamos evitar o estresse da nossa vida, irmãos. Vamos deixar para trás esse peso e estresse, vamos andar em direção a um alvo de algo grandioso que Deus tem para a nossa vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 90% das habilitações que vêm para um líder, para uma pessoa que serve, não acontece quando ele está no topo. Acontece quando ele deu partida e foi na caminhada. 99% de tudo que Deus quer derramar na tua vida, não é quando você chegar lá. Quando você chegar lá, você vai começar a usufruir de uma abundância maior. Quando você vai no caminho, e Ele vai dizendo, olha, está aí, vai, estou levando sobre a sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em outras palavras, vem das bases estruturais da sua projeção dentro do contexto de uma doação que você dá para a igreja local, nas habilidades que você tem. Amém? Glória a Deus. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Oh, aleluia. Deus deseja que administremos os dons e qualificações que estão na nossa vida de uma forma a poder abençoar a outrem. Muitas vezes os dons que nós descobrimos, nós queremos, não vou dar, não. Eu vou fazer vir sobre a minha vida, não. É para um fim proveitoso e, na grande maioria das vezes, é para uma bênção a outrem. E como é que eu recebo, então, pastor? Quando você planta. Quando você planta, você colhe. Quando você dá, você recebe. A Bíblia não diz melhor é dar do que receber. Então, quando você
começar a fazer os dons que estão na sua vida, né, na parte do serviço, fluírem, Deus vai dizendo, olha, eu vou botar outro, eu vou botar outro, eu vou comunicar meu outro, eu vou botar outro, eu vou botar outro. E daqui a pouco você vai estar, ó, mexendo assim, você vai estar como Pedro, as pessoas andando e a sua sombra curando, e a sua sombra curando, e a sua sombra curando. Amém? Os dons eram tão fartos na vida deles, que eram projetados para a sombra que vinha sobre o corpo dele. Quem tocava na sombra era curado. Você entende isso? Oh, aleluia! E para você fazer isso, não precisa você chegar dentro de uma chamada específica. A chamada específica é um coroamento que Deus vai te dar por fidelidade, lealdade e entrega naquilo que você faz na parte de base e estrutura de uma igreja. Posso ouvir uma glória a Deus? Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! A sustentação do dom, ou de um dom, ou um ofício, uma função, vem de Deus e a Ele pertence. Irmão, todos nós, quem é todos nós aqui, dê glória a Deus? Temos qualidades, e essas qualidades que Deus colocou é para a utilização na igreja, dentro do contexto do reino. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Amém? Oh, aleluia. Deus deseja que administremos, né, essas qualidades de uma forma a agradá-lo. E você não se vê como dono e proprietário disso. Parábola dos talentos. Mateus 25, 14. Até citei ela ontem aqui na reunião. E um senhor tinha 3 servos. A um deu o quê? 5 talentos. A outro deu 2. E a outro deu 1. O que tinha 5 disse que saiu imediatamente. E o que aconteceu? E ele simplesmente multiplicou. Multiplicou. E aí Deus olhou para ele e disse, servo bom e fiel, porque fosse fiel no pouco, no muito, vou te acrescentar. Se você for minuciosamente no texto, você vai ver que o maior ganho não foi a multiplicação do talento. O maior ganho para aquele momento foi que Deus disse, olha, você foi fiel no pouco, eu vou colocar você no muito. Deus está levando ele para uma nova fase. Então, quando servimos a Deus, mudamos de fase, irmão. Oh, aleluia! Quando servimos a Deus, mudamos de fase. As qualidades que estão em nós, elas são úteis para um propósito. Então eu venho te despertar, você como uma raça eleita, como um sacerdócio real, como uma nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja o que diz esse texto que eu acabei de ler na outra versão. Mas vocês são os escolhidos de Deus. Nessa versão aqui, escolhido para uma alta vocação de trabalho sacerdotal. Essa versão diz assim, Deus escolheu você e disse que você tem, não é uma vocação média ou medíocre, não, diz que é uma alta vocação. Olhe para seu irmão e diga, irmão, você é um vocacionado. E aí o texto diz, para um trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele. Para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa. De rejeitado para aceito. Aos olhos de Deus, quando Deus te alcançou, disse que você não era um nada. Ele disse, mas eu vou fazer dele alguma coisa. Ei, você é alguma coisa? Ei, você se encontrou nesta noite? Ei, você disse sim para o Senhor, você buscar a presença dEle, e às vezes a presença não é se isolar num quarto, né, e ficar lá, dentro de um espírito, não, é no dia a dia, você servindo, e as coisas vão acontecendo. Amém? Um outro trabalho que eu fiz que mudou a minha vida foi trabalhar em presídio. Eu trabalhei em presídio, né, de segurança máxima por 9 anos da minha vida. Tirava um dia da semana e ia para lá com uma equipe, criamos uma equipe
e alcançamos muitas vidas ali. Eu me lembro de um caso, né? Eu tenho alguns segundos, vou dizer um caso de uma pessoa em Campina Grande, que era chamado o Monstro do 40. Né? Esse cara, ele era um trabalhador comum, né? Um trabalhador comum do dia a dia, e um dia algo entrou nele. Ele viu a criancinha da vizinha de 9 anos, né, só, né, de roupinha simples. Ele simplesmente estrupou ela, e depois ele viu a besteira que fez, ele esquartejou todinho e botou na geladeira. Para agora né, ocultar o feito dele. E ele pegou 80 anos de prisão. E aí eu evangelizava essa pessoa, o monstro do 40. Ele dizia: pastor, foi o diabo. Hoje é que eu sei que foi o diabo. Eu ceguei, eu não podia. E, inclusive, ele tinha filhas naquela mesma idade. E ele disse: mas não, mesmo eu sei que eu vou pagar aqui, mas agora eu tenho Deus, e eu quero que o Senhor vá lá, alcance minha família, alcance meus parentes, diga a verdade disso que eu estou dizendo aqui, porque eu sei que para a justiça vão dizer que eu estou louco, mas para Deus eu estou livre. Oh, aleluia, eu não vou perder a minha família, eu simplesmente agora, eu sei que eu posso mudar o curso da minha vida. Vamos ficar de pé. Pai querido, a Ti estamos tão gratos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça poderosa. Pai, eu sei, Pai, que nessa atmosfera de graça, de poder, Pai, o Seu Espírito pode tocar o coração de pessoas nessa noite, para que elas possam, Pai, ser favorecidas e externar, Pai, os seus talentos e as suas capacitações. Eu sei e professo de que eles jamais serão os mesmos. Pai, eu creio, Pai, como é um plano, Pai, eu vi já aqui da parte do pastor nesses dias que eu estou aqui, que ele quer levar essa igreja a um nível de um avanço maior no que se refere à captação de membresia. E ele está pensando, Pai, nesse segundo culto, Pai. Pai, eu sei, Pai, que eles podem favorecer a isso, cada um deles, Pai, de se doar ao propósito de divulgar a visão, correr com ela, deixar clareza nessa visão, Pai. Vai ser assim num toque, no estalar de um dedo, Pai, num pestanejar, Pai, porque multidões já estão lá fora, Pai, desejosas de ouvir essa palavra, desejosas de ter uma mudança de vida, Pai. Mas precisamos, Pai, ir de encontro a eles, Pai. Eu levanto nesta noite, na autoridade e no poder do nome de Jesus, uma unção, de atração, uma unção graciosa, Pai, sobre a vida de cada um deles. Eles vão, Pai, cumprir os dias deles, Pai, de uma forma a chegar diante de vocês e, Pai, eu testemunhei da Tua verdade, eu testemunhei da Tua palavra, eu testemunhei dos feitos, Pai, eu testemunhei que Você me elegeu e eu preciso eleger eles também. Pai, obrigada, nós Te louvamos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigada, Pai, obrigado, Senhor. Oh, aleluia.